Com a palavra, o deputado federal João Almeida. Com o sistema, com o arcabouço político-institucional que nós temos no país, conhecendo os mecanismos, as entranhas das negociações políticas que são necessárias à formação das maiorias, eu pude ver que não é possível, e insisto que ainda hoje, não é possível o país ter longos períodos de desenvolvimento econômico, com democracia, com distribuição de renda, enfim, sustentável, né, com esse arcabouço político eleitoral que nós temos. E, por isso, logo ao chegar à Câmara dos Deputados, eu me dediquei a este assunto, não é? Estudar e procurar modificar, construir uma legislação eleitoral e partidária mais adequada ao propósito de possibilitar que as tratativas políticas fossem mais adequadas a um propósito de desenvolvimento do país, dirigindo, focando a ação política para o interesse público. E assim me dediquei a isso. Naquele tempo havia a legislação eleitoral e partidária havia existente ainda do tempo da ditadura, estava em conflito com a nova Constituição. E isso fez com que grande parte daquela legislação ficasse em desuso e exigia a constituição de uma nova legislação. E eu me dediquei a isso, né, com projetos, e acabei sendo designado relator da lei dos partidos políticos, a nova lei dos partidos políticos, e também da lei que, até hoje, com pequenas modificações, rege as eleições. Então, a lei dos partidos políticos e a lei das eleições. Isso custou quase todo um mandato. Aliás, a lei dos partidos políticos veio ser aprovada só no ano de 95, já no segundo mandato de deputado federal. Eu passei 5 anos, praticamente, com essa lei debaixo do braço, negociando entre os partidos políticos para conseguir dotar o país de uma lei dos partidos políticos em acordo com os novos princípios estabelecidos pela Constituição Cidadã. Foi um trabalho muito interessante porque permitiu conhecer as lideranças políticas todas, os presidentes de partido, a forma como os partidos se organizavam, né? E, enfim, dotar o país de uma legislação mais adequada que, insisto, não satisfaz ainda, mas, de alguma forma, possibilitou algum progresso, né? Hoje, por exemplo, quando se vê tantos escândalos anunciados, e nós achamos isso um absurdo, não é? Especialmente pelo o problema da impunidade, né? Que os escândalos são anunciados, não há punição. Mas, de todo modo, isso resulta muito da a nova lei eleitoral que foi feita lá atrás, e da lei dos partidos, que obrigou, de alguma forma, os partidos a colocarem à disposição da população, através da prestação de contas, né, as contas das eleições, que antes não se tinha nada disso. Hoje isso é posto de forma clara, né, embora haja ainda o subterfúgio do Caixa 2 e tal, mas há já uma ideia clara do financiamento das eleições. E todo um equilíbrio que há maior nas disputas, no uso de tempo de televisão e etc., tudo isso foi estabelecido por essa nova legislação em que eu tive o papel de relator e autor de grande parte dessas proposições. Nós precisamos alterar o sistema eleitoral, que é o coração de todo o processo, não é? O sistema eleitoral é quem define as relações dos eleitos com os seus representados e com quem patrocina a sua eleição, não é? Isso aí, esse sistema aí, é o sistema eleitoral que rege. Se nós não mudarmos o sistema eleitoral que temos atualmente, em que cada candidato a deputado, a vereador,
tem que buscar os seus próprios votos individualmente, estabelecendo relações pessoais, compromissos, né, aparentes com os que votam, e às vezes mais graves e mais sérios com os que lhes financiam, nós não vamos alterar essa sistemática. Mas preciso mudar o sistema eleitoral para um sistema eleitoral que dê mais liberdade, né, garanta mais condições de exercício do mandato com inteira liberdade em relação aos interesses que patrocinam aquele candidato. João Almeida.